O milionário descobre que é estéril, mas mendiga negra tem gêmeos em reviravolta incrível. Miguel Santos, o CEO de uma das fintechs mais promissoras do país, nunca tinha pensado que uma simples consulta médica poderia desmoronar todo o seu mundo. A frieza na voz do médico ecoava em sua mente como em tambor do juízo final. Desculpe, Miguel, mas você é estéril. Aquelas palavras soaram como um golpe, um soco no estômago. Sonhos com crianças correndo pela casa, risadas em família. Tudo foi jogado pela janela, como folhas secas ao vento. A traição e a dor eram palpáveis, especialmente ao lembrar de Camila, sua ex-noiva apaixonada com quem sempre sonhou em construir uma família. Agora, ao encarar aquela realidade devastadora, Miguel sentira um nó na garganta que não o deixava respirar. Sentou-se em seu carro luxuoso enfrentando uma tempestade interna, quando num segundo tudo se transformou de novo. O acidente foi repentino. O carro deslizou na chuva torrencial e antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. Mas entre a escuridão e a dor, uma luz, uma mulher. Lívia Moraes, ardente como o próprio sol, o puxou para fora, chamando os paramédicos enquanto a vida pulsava nas profundezas de seu ser. Poderia ser só uma sobrevivente, mas seus olhos contavam uma história muito mais rica. Os gêmeos em seu ventre haviam sido gerados por amor. Uma vida pulsando e lutando por atender ao chamado do destino. Recuperando-se do acidente, Miguel se viu envolvido em um emaranhado de emoções. Lívia era uma bailarina cheia de vida, artífice da arte e da beleza. Mas além da sua graciosa dança, havia outra dança acontecendo. A luta contra Dante Moreira, o ex-parceiro manipulador que ameaçava tirar sua maternidade. O choque que sentiu ao saber que Lívia precisava de apoio não se comparava ao medo que a invadia. Miguel tornou-se seu porto seguro, como um farol em meio à tempestade. E assim, no limiar dessa nova vida, Camila reapareceu, trazendo à tona uma onda de sentimentos enterrados. O passado o seguia, como um espectro que não poderia ser ignorado. A conexão que um dia tiveram era espessa como a neblina, e a presença dela abria uma ferida que Miguel não sabia que ainda doía. Havia também um tribunal a ser enfrentado, onde os segredos e as verdadeiras intenções de todos seriam expostos. Com cada audiência, o amor de Miguel por Lívia crescia, e a ideia de adotar os gêmeos começou a fazer sentido. Mas quando a tensão aumentou em um embate emocional, Miguel se viu em um dilema torturante. Teria que escolher entre a lógica fria de um CEO e as emoções intensas que brotavam dentro de seu coração. A verdadeira paternidade não era apenas sobre biologia, mas sobre a conexão e o amor que transcende barreiras. Ele olhava para o futuro, não sabendo o que escolher, enquanto a batalha por seus filhos e por um novo amor se desenrolava diante dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te pedir um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários que querem. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Miguel estava sentado na sala de espera do tribunal. O coração por dentro. Ela lutava batalhas que ele mal conseguia imaginar. O juiz chamava os casos um por um, e a ansiedade crescendo entre eles era palpável. Quando finalmente ouviram seu nome, a tensão se transformou em um caos ensurdecedor. No momento em que entraram na sala, o ar ficou pesado. Havia um odor de papel, tints e segredos. Miguel olhou para Lívia e ela retribuiu com um sorriso nervoso. O advogado de Dante já havia sido um pesadelo em todos os encontros anteriores. E agora, ele parecia mais decidido do que nunca a fazer Miguel parecer o vilão da história. Este tribunal não se trata apenas de uma batalha pela maternidade, disse Dante, sua voz ressoando com veneno. Estamos falando de algo muito mais sombrio. Foi como uma bomba estourando no ouvido de Miguel. Ele ficou paralisado. O que ele estava tentando entender? Então, aconteceu. O advogado de Dante puxou uma pasta grossa e começou a ler. Aqui, neste documento, diz que Miguel Santos não apenas é estéril, mas que suas amostras nunca foram registradas corretamente no banco de esperma que ele afirmou ter usado no passado. Isso levanta a questão se, de fato, ele tem alguma paternidade biológica sobre os gêmeos. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um nó se formou em sua garganta, enquanto as palavras de Dante ecoavam em sua mente. Paternidade biológica. Tudo parecia desmoronar. Se ele não era biologicamente o pai, o que restava da luta? Ele se despediu de suas certezas, da ideia de formar uma família com Lívia. E se ele não é o pai, quem poderia ser? Questionou um murmúrio na plateia. Miguel sentiu os olhares pesados. E se a verdade viesse à tona, o que implicaria isso para ele e para Lívia? O que mais ele estava prestes a descobrir? Lívia virou-se para ele, os olhos cheios de temor. Miguel. A voz dela era apenas um sussurro, mas havia uma urgência que ele não conseguia ignorar. A sala ficou em silêncio. O juiz parecia contemplar a gravidade da situação. E nesse instante, algo mudou dentro de Miguel. A dor, a traição, tudo parecia se misturar em um turbilhão. Ele olhou para Lívia e a conexão que eles tinham parecia mais forte do que qualquer dúvida que lhe tinham imposto. Temo que se confirmem as suspeitas, a custódia do gêmeo será comprometida, continuou o advogado de Dante. E a ideia de perder os gêmeos era insuportável. O que ele faria? Ao olhar para Lívia, percebeu que o amor que sentia por ela e pelas crianças era mais profundo do que qualquer laço biológico. Ele precisava lutar. Mas antes que pudesse formular uma resposta, a porta do tribunal se abriu abruptamente. Uma mulher entrou, visivelmente agitada, com um semblante familiar. Miguel não podia acreditar. Era Camila. Ela olhou para ele sem pensar, disparou. Miguel, você tem que saber a verdade. O tempo parou. Ela tinha algo crucial em suas mãos. Um documento que poderia mudar tudo. Miguel sentiu o pânico tomar conta. Que ligação Camila teria com a situação? O que mais ele ainda não sabia sobre seus gêmeos?
O olhar de Camila prendeu a atenção de todos. Era como se o tribunal inteiro tivesse congelado. O que ela revelaria? A cada segundo que passava, Miguel sentia que o mundo em que acreditava desmoronava. E ao mesmo tempo, uma nova realidade se formava diante dele. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso, mas eles podem não ser o que você pensa. O desespero na voz dela ecoou na sala. Miguel sentiu seu coração disparar e o nó na garganta voltou com força total. O mistério estava prestes a ser desvendado e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer outro pesadelo que havia enfrentado até ali. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso, mas eles podem não ser o que você pensa. A voz de Camila ecoou na sala, cortando o ar pesado como uma lâmina afiada. Miguel sentiu seu coração disparar, seu mundo virando de cabeça para baixo. O que ela tinha para dizer? O juiz olhou, caminhando lentamente, com os olhos fixos na mulher agitada. A sala se encheu de murmúrios. A multidão quase continha a respiração. Miguel, em estado de choque, tentou compreender as palavras que a ex-noiva tinha arrebatado de seu seio. Tinha que ser uma piada cruel. Uma brincadeira de mau gosto. Camila, o quê? Você... Ele conseguiu esputar a voz tremendo. Mas antes que Camila pudesse responder, uma sirene estridente rompeu o silêncio, fazendo todos na sala saltarem. Um grupo de bombeiros entrou correndo, com uma determinação que despertou a preocupação em todos. Miguel se virou, a preocupação transparecendo em seu rosto. O que estava acontecendo? Uma emergência! Preciso de informações sobre Lívia Moraes! Um dos bombeiros gritou, quase quebrando o som do tribunal. Miguel congelou. O que tinham feito a Lívia? Ele se lembrou do olhar dela, cheio de incerteza. O que aconteceria agora? Camila, agora ainda mais pálida, segurou o documento desesperadamente. Miguel, é sobre os gêmeos. Eu não sei como, mas eles não são seus. O pânico explodiu dentro de Miguel. Ele se lançou para fora do banco, empurrando as pessoas ao seu redor. Lívia! Sua voz ecoou no espaço abafado. Com as pernas tremendo, ele percebeu que ninguém estava ouvindo a explicação de Camila. A urgência na voz do bombeiro dominava a sala. Eles precisam de você. Ameaça de vida. O homem continuou, sua expressão séria, enquanto olhava para Miguel. Ele seguiu em direção à saída, finalmente entendendo a gravidade da situação. O tribunal desapareceu em seu campo de visão. Os gênios! Eles não podiam estar em perigo. A cabeça girando, Miguel saiu, e as palavras de Camila ecoaram em sua mente. Não são seus. O que isso significava? Sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Ele passou pela porta do tribunal, com os pensamentos como um redemoinho. A ideia de lidar com a paternidade já era difícil. Mas agora? E se tudo o que acreditava fosse uma mentira? Lá fora, a cena era caótica. Técnicos de emergência e paramédicos se movimentavam apressados. Miguel olhou ao redor, a ansiedade crescendo com cada segundo que passava. A preocupação aumentava para um nível insuportável. O que tinha acontecido com Lívia? Quando finalmente avistou uma maca sendo levada, o coração parou. Era ela. Ele correu, atravessando a multidão. Havia sangue, um borrão vermelho entre os paramédicos. O rosto de Lívia, pálido e angustiado, era um pesadelo. Lívia! Ele gritou, mas ela não reagiu.
O mundo ao redor dele desapareceu enquanto seu coração se afundava em desespero. A sirene continuava. Sua canção agonizante e as palavras de Camila ainda ecoavam em sua mente, como um eco sombrio em seu coração. Se você não é o pai, então quem é? O pensamento o atacou como um animal selvagem, justo quando a verdade estava prestes a vir à tona. A sensação de perda o envolveu como uma tempestade. Tudo o que ele pensou que sabia, tudo o que tinha construído, poderia ser uma ilusão. Do nada, uma voz abafada cortou o caos. Isso não é tudo, Miguel! Eu sei quem são os gêmeos! A cabeça dele se virou novamente, vendo Camila apressar-se na direção dele, com um olhar intenso, determinada. Miguel congelou, a expectativa tornando-se um peso esmagador. Quais segredos ela ainda não havia revelado? E, acima de tudo, o que mais poderia mudar em sua vida? Ele estava prestes a descobrir, mas a incerteza da verdade pendia sobre ele, uma sombra que nunca deixaria de ser aterrorizante. O olhar de Miguel fixou-se em Camila, a confusão dominando sua mente. O que você quer dizer com isso? A angústia transbordava e ele sentia como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. A sala estava em um profundo silêncio. Todos os olhares agora voltados para ela. A pressão aumentava. Camila respirou fundo, as mãos trêmulas segurando o documento como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Eu não sei como dizer isso. A voz dela tremia. Mas eu descobri que, na verdade, os gênios são filhos de Dante. Ele é o pai biológico deles. As palavras dela atravessaram Miguel como uma faca afiada. Uma risada nervosa ecoou na sala, e murmúrios começaram a se espalhar. Não, isso não pode ser verdade. Miguel exclamou, incapaz de acreditar. A realidade era brutal, despedaçando suas esperanças e sonhos. O que mais ele não sabia? O que mais Dante poderia ter escondido? No banco de esperma onde você fez a doação, os registros foram falsificados. Eu consegui falar com a enfermeira que estava lá. Ela confirmou que Dante triangulou tudo. Ele foi quem forneceu as amostras usadas com Lívia. Camila estava visivelmente assustada, mas as palavras saíram como um vendaval. A sala fez silêncio novamente. O tipo de silêncio que pesa, opressivo. Miguel olhou para onde Lívia estava sendo atendida. Ela ainda estava consciente, mas a angústia em seu rosto era palpável. Ele queria correr até ela, proteger o que ainda restava daquele futuro que tanto desejara. Mas o que ele poderia fazer com a verdade que se desenrolava diante dele? Então, se Dante é o pai, o que isso significa para nós, para os gêmeos? Miguel perguntou, a voz falhando, sua mente em um turbilhão. Os espectadores na sala pareciam engolir cada palavra, a tensão crescendo. Se Dante puder provar isso, ele vai tentar levar os gêmeos. Camila respondeu, a fragilidade no timbre de sua voz ecoando em cada canto do tribunal. E não só isso, ele pode usar isso contra você, Miguel. Ele quer que você se sinta impotente. E sabe que isso poderia acabar com o seu relacionamento com Lídia? Miguel sentiu o ar escapar de seus pulmões. As cores do tribunal pareciam desbotar. Todos os planos que tinha para ser um pai, para construir uma família, pareciam um castelo de cartas prestes a desmoronar. Ele olhou para Camila.
a dor em seu coração rivalizando com a fúria que começava a subir. E você sabia disso? Você sabia e não me contou antes? Eu não queria te machucar mais, Miguel, Camila respondeu, lágrimas brotando de seus olhos. Acho que ainda esperava que... A frase morreu em seus lábios. O desejo inconfesso de como seria se tudo fosse diferente. O ambiente ficou denso. Alguém sussurrou. Essa história é uma tragédia. Miguel sentiu ganas de gritar. Ele estava em um pesadelo. A imagem de Lívia, dos gêmeos, seu futuro ao lado dela. Tudo isso agora parecia uma miragem. E de repente, no meio daquela tempestade emocional, algo inusitado aconteceu. Uma mulher estranha entrou na sala, usando um vestido vermelho vibrante que contrastava com a palidez do ambiente. Seu olhar ardente capturou a atenção de todos. Desculpem-me, mas eu sou a responsável pelas amostras do banco de esperma. Ela gritou, sua voz potente ecoando. Preciso explicar o que está acontecendo. Miguel sentiu como se o tempo tivesse parado. A mulher se movia rápida e decididamente para o centro da sala, e todos começaram a murmurar. Que ela teria a dizer? O que mais poderia surgir daquela caixa de segredos? Eu não sei como isso se tornou um circo, mas a verdade é que ninguém sabe o que realmente está acontecendo aqui. A mulher continuou. E todos estavam abertos à sua revelação. Miguel tinha esperanças fragmentadas, mesmo no meio da tempestade que se formava. Fez um rápido balanço. O que mais poderia mudar em sua vida agora? Ele estava prestes a descobrir, mas a tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de relâmpagos prestes a atingir. Eu tenho provas de que Dante não é o único envolvido, e as amostras, elas, podem não ser de quem você pensa. A sala explodiu em murmúrios, e Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais poderia acontecer? A verdade estava prestes a se revelar, e ele mal estava preparado para o que viria a seguir. A mulher de vestido vermelho ressoou um eco de esperança no meio do desespero. Mas Miguel sabia que a fúria de Dante estava apenas começando. Eu preciso ouvir o que você tem a dizer, gritou, olhos travados nela. Os registros do banco de esperma são complicados. Ela começou, seu olhar fixo nos Miguel. O que você pensa que sabe pode não ser tudo. Preciso que você confie em mim. Tive acesso a documentos que... Miguel mal pôde conter a ansiedade, um nó crescente na garganta. Ele precisava saber. Continua! O que você... Está tentando me dizer. O tribunal ficou em estado de expectativa, a tensão crescendo como uma tempestade. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu sou a diretora do banco de esperma. Eu vi tudo. Uma quantia significativa de amostras foi manipulada. E a verdade é que Dante não é o único pai envolvido. A coisa se fica muito mais complicada. Ela puxou um documento de sua bolsa, os olhos de Miguel arregalando-se com cada palavra que saía. As amostras usadas para a inseminação de Lívia eram misturadas. A semente de um outro homem está envolvida. E essa amostra não tem nenhuma ligação com você ou com Dante. A sala parecia ter explodido em murmúrios. Miguel se sentiu tonto. Quem é o pai? Ele precisou perguntar. Mas a resposta parecia paralisá-lo. Eu não sei. O que me disseram é que isso tinha que permanecer em segredo. Mas algo deu errado, e agora esses registros estão se desmantelando. A adrenalina dominava. A sala virou um redemoinho de confusão e preocupação.
Ele se virou para Camila, os olhos brilhando de uma surpresa desesperada. Então, eles podem não ser de ninguém que nós conhecemos. E de repente, o celular de Miguel vibrou intensamente em seu bolso. O que poderia ser numa hora dessas? Ele leu a mensagem rápida e seu coração parou. Me ajude, eu não posso ficar aqui. Era uma mensagem de Lívia. Lívia, o que está acontecendo? Miguel gritou, à procura de uma saída. Ele queria correr até ela. Descobrir o que estava acontecendo. O tempo estava se arrastando, e a ideia de que algo ameaçava Lívia e os gêmeos era insuportável. Uma explosão de vozes insatisfeitas ressoou ao seu redor, mas ele não se importava. Miguel empurrou as pessoas para fora do caminho, o desejo de proteger Lívia o superando. Ele parou ao ver os paramédicos que pareciam engrossar a multidão. Ela não está bem! Miguel quase conseguiu gritar. A visão embaçada. Uma onda de emoção atravessou seu peito. O que vocês fizeram com ela? E nesse instante tudo aconteceu de novo. Uma mulher se destacou novamente entre a multidão. Mas não era apenas uma mulher qualquer. Era uma das enfermeiras do hospital. Primeiro, um choque, depois a percepção. Você precisa ir. Há algo que você não sabe. Lívia está em perigo real. Miguel congelou. O que você quer dizer? A pressa e o desespero embolaram sua voz. Dante! Ela ofegava. Ele não vai parar até conseguir o que quer. Ele não só quer a guarda dos gêmeos, como está tramando algo muito mais sombrio. Ele está determinado a destruir qualquer chance de você ser o pai. Mesmo que isso signifique machucar você e Lívia. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Miguel. Não só havia mais um pai envolvido, mas todo um plano maligno se desenrolando. Ele precisava encontrar Lívia antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, ela lutava por suas vidas. E a verdade sobre tudo o que havia acontecido estava prestes a emergir. Onde está Lívia? Ela apontou em uma direção. Mas quando Miguel se virou, a sala parecia mais distante. O pânico subiu, o eco de Camila e o tumulto no tribunal desvaneceram. Ele precisava agir. Porém, antes que pudesse dar mais um passo, a porta se abriu com estrondo e Dante apareceu, uma expressão triunfante em seu rosto. Surpresas, Miguel? Estou apenas começando. O olhar dele era de triunfo, como se todos os planos que ele tinha finalmente começassem a se concretizar. Miguel sentiu seu coração acelerar mais uma vez, cada momento se tornando intensamente crucial. O que mais Dante sabia? E o que ele planejava fazer a seguir? O peso do medo e do desespero pressionava seu coração. E a verdade ainda estava longe de ser revelada. E se ele não estivesse preparado para o que viria a seguir? Miguel ficou paralisado diante de Dante. As palavras do inimigo ecoando na sua mente como um trovão. Surpresas, Miguel! Estou apenas começando. A arrogância de Dante era palpável. Mas, no fundo, Miguel só pensava em uma coisa. Lívia! Ele precisava proteger a mulher que amava e os gêmeos. O que você quer, Dante? Ele gritou, a frustração fazendo sua voz sair como um rugido. O ar estava carregado de tensão. Quero que você saiba a verdade e o que vou fazer. Dante sorriu com um ar de satisfação, como se tivesse o controle total da situação. Mas Miguel não tinha tempo para isso. Ele estava prestes a virar as costas e correr em direção a Lívia, quando Dante falou. Você não sabe de nada, Miguel. A verdade que você busca é muito mais perturbadora do que imagina. Miguel hesitou. O que ele sabia? O que mais poderia ser revelado? O olhar de Dante se transformou em um brilho maligno. Você acha que fui eu quem manipulou tudo isso?
Você está enganado. A verdadeira mente por trás de tudo é Camila. A revelação atingiu Miguel como um raio. Não! Camila? Como? Ela poderia estar envolvida nisso? Ela não faria isso? Miguel exclamou, sua mente em um turbilhão. Dante apenas riu, um riso cheio de desdém. Ela me procurou antes, Miguel. Está desesperada para que você não descubra a verdade sobre a doação de esperma. E isso vai arruinar sua vida mais do que você pode imaginar. Enquanto as palavras de Dante penetravam em sua mente, Miguel avançou furioso. Você está mentindo! Mas, no fundo, uma dúvida começou a se formar. Ele olhou ao redor, buscando a confirmação nas expressões dos que estavam presentes. O murmúrio na sala aumentava, e Miguel mal conseguia respirar. Então, de repente, a porta do tribunal se abriu novamente, trazendo uma mulher com a face coberta de marcas de batom e um olhar de fúria. Era Lívia, ela estava ferida e com os olhos cheios de lágrimas. O pânico tomou conta de Miguel. Lívia! A corrida em direção a ela foi instantânea, mas ele parou no caminho quando uma expressão de alarme cruzou o rosto dela. Calma, Miguel. Lívia ofegou, tentando se aproximar, mas um homem herculano, que Miguel reconheceu como um dos seguranças de Dante, assegurou. Ele está mentindo para você, Miguel. Preciso te contar algo. A urgência na voz dela fez o coração de Miguel acelerar. Sobre os gênios? Dante interrompeu em um tom triunfante. Você não precisa ouvir isso, Lívia. Eles não são a família que você imagina. E enquanto Miguel olhava para Lívia, algo nos olhos dela fez sua barriga gelar. Eles não são filhos de quem você está pensando, Miguel. A verdade é, eu não sei quem realmente é o pai. A amostra foi trocada. Não era o que estava nos documentos. O mundo de Miguel desabou. O que isso significava? Ele olhou de Lívia para Dante, depois para Camila, como se tudo acontecesse em câmera lenta. A sala estava em êxtase. Os murmúrios preenchendo o ar pesado de dúvida. Camila se adianta. Seus olhos estavam inchados. Desculpe-me, Miguel. Eu não sabia que tudo isso ia acontecer. O que fiz foi tentar proteger você, sem saber que tocaria um ponto tão frágil. A culpa, nas palavras de Camila, teria que ser confrontada. Mas antes que Miguel pudesse processar essa nova informação, um barulho ensurdecedor rompeu o ambiente. Um grupo de policiais entrou na sala, prontos para agir. Estamos aqui para prender Dante Moreira por suas ações fraudulentas junto ao banco de esperma, anunciou um dos oficiais, passando as algemas em torno dos pulsos de Dante. Mas a última bomba estava prestes a explodir. E também estamos aqui para investigar Miguel Santos por suas ações desonestas relacionadas à sua doação de esperma. O coração de Miguel despencou. O mundo parou. O quê? Como assim? Ele nunca fez nada de errado. Dante sorriu triunfante enquanto Miguel olhava incrédulo. Ele estava cercado por um mar de acusações e segredos. Perdido em meio à confusão, as perguntas começaram a surgir em sua mente. Quem ele realmente era? O que estava acontecendo? E, acima de tudo, quem era o pai dos gênios? Enquanto seus pensamentos lutavam para encontrar clareza, Miguel sentiu que todo o seu mundo estava desmoronando diante de seus olhos. Ele não sabia mais em quem confiar. Fúria, desesperança, tudo se mesclava enquanto ele enfrentava a única verdade. O futuro que desejara se tornara um pesadelo inesperado. E o que viria a seguir? A resposta estava a um passo de se revelar.
Mas o medo do desconhecido era palpável. Miguel estava paralisado. A sala parecia desmoronar ao seu redor. O juiz, os policiais, o olhar de Lívia. Tudo girava em uma espiral de confusão e desespero. As palavras de Dante ecoavam na sua mente como um eco ensurdecedor. E também estamos aqui para investigar Miguel Santos por suas ações desonestas relacionadas à sua doação de esperma. Um choque brutal atravessou seu corpo. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O que quase aconteceu? Como ele poderia ser o alvo de uma acusação assim? O pânico começou a subir, como água fervente em um fogão. Miguel lutou contra a vontade de se desmoronar. Olhou para o público e viu rostos conhecidos, amigos e inimigos. E percebeu os olhares cheios de dúvida. A respiração dele se tornou irregular, enquanto a sala evasava em murmúrios. Dante sorriu, como um predador à espreita. Você acha que pode escapar da verdade, Miguel? O passado nunca mente, sabe? Que há uma investigação em andamento na sua doação. Nesse instante, uma mulher irrompeu pela porta, parcialmente ofegante. Era uma repórter da mídia local, com um microfone em mãos. Miguel Santos, você é inocente em relação às acusações? E o que você tem a dizer sobre o escândalo de doação de esperma ligado a Dante Moreira? O público se orientou em direção a ela, como se a esperança de uma resposta dependesse daquilo. Miguel olhou para ela, descabelado. Eu não sei do que você está falando. Mas houve um momento em que seus olhos se cruzaram com os de Camila. E ele percebeu a dor refletida nas expressões dela. Camila, você sabia disso? Ela hesitou, a respiração pesada. Miguel, eu não queria que fosse assim. Eu sempre quis te proteger. A verdade estava prestes a explodir, mas antes que pudesse continuar, um braço saiu do meio da multidão e puxou o vestido da repórter com força. A sala ficou em silêncio novamente. É verdade, ele não é o pai dos gêmeos. Então, o que deveria ser uma revelação chocante tornou-se uma tempestade. Era um homem desconhecido para Miguel, mas com uma expressão decidida. E não só isso, Dante. Você não vai levar aqueles filhos. O tumulto na sala aumentou, a tensão palpável. Miguel se voltou para Dante, cujos olhos estavam agora mais escuros do que nunca. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Dante está prestes a falar quando a estranha mulher, ainda segurando o documento, interveio. Eu tenho acesso a todos os registros de doação. O que você precisa entender é que as amostras não foram simplesmente trocadas, Miguel. Satanás, como você imagina. Há um plano muito maior em jogo. Miguel sentiu o coração parar por um instante. Um plano? Que plano? A mulher respirou fundo e então disparou. Lívia, você também está envolvida. Olhos se voltaram para ela. As amostras foram manipuladas, mas por um motivo. Lívia é a chave para todo esse escândalo. A sala explodiu em murmúrios. Miguel olhou para Lívia, confuso. O que isso significa? O que você fez? As lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia. Miguel, eu não sabia. Eu apenas queria. Mas suas palavras se tornaram um sussurro. Nervoso! A pressão estava insuportável. O homem desconhecido, que parecia ter uma resposta, se aproximou. E Miguel sentiu que já não tinha mais controle. Você precisa entender, Lívia. A verdade que você ignora poderia destruir tudo e todos ao seu redor. O olhar dele era assustador e severo. Um verdadeiro estrondo de emoções assaltou Miguel. As respostas que buscava estavam se escapando das suas mãos, como areia. Dante riu, uma risada fria, como se estivesse se alimentando da agonia. Você não tem ideia, Miguel.
O que está prestes a acontecer pode acabar com todos, e eu serei o único que sairá ileso. A sala tornou-se um redemoinho de vozes e o verdadeiro peso da revelação grave pairava no ar. Miguel olhou ao redor, buscando uma saída. Qual era a verdade? Ele estava em um pesadelo? E qual seria o futuro para Lívia, para os gênios? A realidade estava se distorcendo! E a única coisa que ele sabia era que a próxima verdade a ser revelada poderia ser ainda mais devastadora. E o que isso significava para a vida que havia construído em sua mente? A única certeza que tinha agora era de que a batalha estava longe de terminar. Miguel estava paralisado. A sala parecia desmoronar ao seu redor. O juiz, os policiais, o olhar de Lívia, tudo girava em uma espiral de confusão e desespero. As palavras de Dante ecoavam na sua mente como um eco ensurdecedor. E também estamos aqui para investigar Miguel Santos por suas ações desonestas relacionadas à sua doação de esperma. Um choque brutal atravessou seu corpo. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O que tinha acontecido? Como ele poderia ser o alvo de uma acusação assim? O pânico começou a subir como água fervente em um fogão. Miguel lutou contra a vontade de se desmoronar. Olhou para o público e viu rostos conhecidos, amigos e inimigos, e percebeu as expressões cheias de dúvida. A respiração dele se tornou irregular, enquanto a sala evocava murmúrios. Dante sorria como um predador à espreita. Você acha que pode escapar da verdade, Miguel? O passado nunca mente. Você não sabe que há uma investigação em andamento na sua doação? Nesse instante, uma mulher irrompeu pela porta parcialmente ofegante. Era uma repórter da mídia local com um microfone em mãos. Miguel Santos, você é inocente em relação às acusações? E o que você tem a dizer sobre o escândalo de doação de esperma ligado a Dante Moreira? O público se orientou em direção a ela, como se a esperança de uma resposta dependesse daquilo. Miguel olhou para ela, descabelado. Eu não sei do que você está falando. Mas houve um momento em que seus olhos se cruzaram com os de Camila, e ele percebeu a dor refletida nas expressões dela. Camila, você sabia disso? Ela hesitou, a respiração pesada. Miguel, eu não queria que fosse assim. Eu só queria te proteger. A verdade estava prestes a explodir, mas antes que pudesse continuar, um braço saiu do meio da multidão e puxou o vestido da repórter com força. A sala ficou em silêncio novamente. É verdade, ele não é o pai dos gêmeos. Então, o que deveria ser uma revelação chocante tornou-se uma tempestade. Era um homem desconhecido para Miguel, mas com uma expressão decidida. E não só isso, Dante, você não vai levar aqueles filhos. O tumulto na sala aumentou, a tensão palpável. Miguel se voltou para Dante, cujos olhos estavam agora mais escuros do que nunca. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Dante está prestes a falar quando a estranha mulher, ainda segurando o documento, interveio. Eu tenho acesso a todos os registros de doação. O que você precisa entender é que as amostras não foram simplesmente trocadas, Miguel. Satanás, como você imagina. Há um plano muito maior em jogo. Miguel sentiu o coração parar. Um plano? A mulher respirou fundo, então disparou. Olhos se voltaram para ela. As amostras foram manipuladas,
Mas por um motivo. Lívia é a chave para todo esse escândalo. A sala explodiu em murmúrios. Miguel olhou para Lívia, confuso. O que isso significa? O que você fez? As lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia. Miguel, eu não sabia. Eu apenas queria... Mas suas palavras se tornaram um sussurro nervoso. A pressão estava insuportável. O homem desconhecido, que parecia ter uma resposta, se aproximou e Miguel sentiu que já não tinha mais controle. Você precisa entender, Lívia. A verdade que você ignora poderia destruir tudo e todos ao seu redor. O olhar dele era assustador e severo. Um verdadeiro estrondo de emoções assaltou Miguel. As respostas que buscava estavam se escapando das suas mãos, como areia. Dante riu, uma risada fria, como se estivesse se alimentando da agonia. Você não tem ideia, Miguel. O que está prestes a acontecer pode acabar com todos. E eu serei o único que sairá ileso. A sala tornou-se um redemoinho de vozes, e o verdadeiro peso da revelação grave pairava no ar. Miguel olhou ao redor, buscando uma saída. Qual era a verdade? Ele estava em um pesadelo. E qual seria o futuro para Lívia, para os gêmeos? A realidade estava se distorcendo. E a única coisa que ele sabia era que a próxima verdade a ser revelada poderia ser ainda mais devastadora. E foi nesse momento que o jovem desconhecido avançou na direção de Dante. Você não vai sair impune! Eu sei quem você é! E com isso puxou um colar de pedras preciosas do pescoço e o segurou para todos verem. Você não percebe a essência que tem dentro de você, porque não é humano. O que você fez para este mundo não pode ser perdoado. A sala inteira ficou em silêncio. Miguel sentiu seu coração disparar. O que ele está falando? Quem era esse homem? E o que Dante realmente havia feito? A tensão aumentava e a vertigem da descoberta pungente pairava no ar. Dante, por outro lado, murmurou para o jovem. Você não deveria ter vindo aqui. Isso não é da sua conta. Deixa de lado! Você não pode esconder a verdade para sempre! O jovem gritou, com lágrimas nos olhos. Você é um monstro! Um ser de um mundo que nunca deveria ter cruzado o nosso. E nesse instante, Miguel ficou paralisado. Realidade e ficção se misturando. Ele não sabia em quem acreditar. Todos ao seu redor pareciam estar perdendo o controle. E mais importante, que outras verdades estavam escondidas sob a superfície? O peso dessa realidade estava prestes a desmoronar sobre eles, e Miguel mal podia respirar, a adrenalina pulsando em suas veias. Nesse momento, tudo estava prestes a mudar novamente. Mas para onde? As consequências da revelação ecoariam, e todos ali dentro já sentiram que nada seria como antes. Miguel estava paralisado. O jovem desconhecido tinha acabado de lançar uma bomba que parecia ter o poder de desmantelar tudo à sua volta. Dante, no entanto, mantinha um sorriso frio, como se estivesse se divertindo com a confusão que havia criado. A sala estava em silêncio total, os rostos ao redor encolhidos em expectativa. O homem, ainda tremendo de emoção, ergueu o colar de pedras e gritou: Você não é humano! Você está aqui para destruir! Dante arqueou uma sobrancelha. E o que você sabe? Sobre mim? Você é apenas um garoto sem importância.
Mas a certeza na voz do jovem nunca vacilou. Ele avançou um passo sem se importar com as palavras de Dante. Eu conheço sua verdadeira origem. Você é um produto de experimento, um ser criado para manipular vidas. E esta é sua última chance de redenção. Miguel sentiu o coração acelerar. Essas palavras, essas revelações, faziam seu mundo virar de cabeça para baixo. Ele olhou para Lívia, que parecia igualmente confusa e apavorada. O que todo aquele drama significava? Ele se virou novamente para o homem. Como? Você sabe disso? O que você quer dizer com experimento? Ele não vai contar, Miguel. Ele tem medo da verdade. O jovem gritou, sua voz embargada de emoção. Nesse momento, Dante, visivelmente perturbado, começou a perder a compostura. E o tônus de sua voz mudou. Você não deveria ter vindo aqui. Essa história não é sua. E assim que a tensão subiu, um barulho ecoou da porta ao fundo do tribunal. A porta se abriu com força e um grupo de seguranças entrou, esculpindo um caminho pela multidão. As pessoas começaram a sussurrar, se aglomerando. Me ajudem, ele está com ela! Alguém gritou. E então Miguel viu. Era uma mulher com um olhar desesperado e os olhos vidrados. Ela estava sendo puxada para dentro por um homem robusto e elegante. Miguel não conseguia acreditar no que via. Camila! Ele gritou. Mas a cena se desenrolava muito rápida para entender. Ela estava claramente em choque, com as mãos atadas por um laço. Miguel! Ela chamou. E suas palavras, apesar de angustiosas, rasgaram o silêncio como um grito desesperado. Você precisa saber a verdade. Eu sabia, eu sempre soube. Dante rangia os dentes, a expressão agora uma máscara de fúria. Ela não faz ideia do que está falando. O jovem que havia entrado antes procurou se levantar e se dirigir a Camila. Mas Dante o interrompeu com um gesto brusco. Você não pode fazer isso. Você não é ninguém para impedir o que está prestes a acontecer. Foi quando Miguel, tomado pelo nervosismo, percebeu. A expressão de Camila revelava não apenas medo, mas também uma dor profunda. Camila, o que está acontecendo? O que você sabe? A urgência na voz dele era palpável. Com uma dificuldade visível, Camila respirou fundo. Lívia, você não é quem você pensa ser. A sala inteira ficou em choque. O murmúrio correu como uma onda. Miguel sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer, Camila? Eu sou a verdadeira mãe dos gêmeos. Suas palavras foram um golpe cruel. Miguel mal conseguia processar. Dante, ele fez algo com você. Com todos nós. Ele utilizou as amostras, as doações, para nos manipular, para criar um experimento. E o impacto dessa revelação foi esmagador. O tribunal virou um redemoinho de emoções. Miguel olhou de Camila para Lívia, depois para Dante. Se Camila era realmente a mãe dos gêmeos, então... N! Tudo o que ele havia construído era baseado em uma mentira? E como Lívia se encaixava nisso tudo? Dante se antecipou. Isso não é verdade. Ela está tentando te proteger, Miguel. Ela sabe que está tudo indo para o fundo do poço. O segredo que você não pode saber é que há muito mais em jogo do que você imagina. Miguel sentiu seu mundo desmoronar. Ele sabia que a próxima revelação não seria menos devastadora. O que mais estava escondido sob essa camada de segredos? E quem sou eu nessa história? Ele perguntou, sua voz quase inaudível. Enquanto a confusão aumentava e as pessoas se aglomeravam, um novo sentimento começou a emergir em Miguel. Desespero.
As respostas estavam se esvaindo como fumaça em suas mãos e a dor da traição foi como um golpe no coração. Ele se perguntava: será que algum dia saberia a verdade completa? E o que poderia acontecer em seguida? A próxima jogada estava prestes a ser feita, e ele, mais do que nunca, se sentia à mercê do destino. Miguel sentiu seu mundo desabar. A revelação de Camila, as acusações de Dante, tudo girava em sua cabeça. Ele pôde ver os rostos ao seu redor, a confusão e a expectativa transformando a sala em um cenário de tensão insuportável. Mas por dentro, uma determinação começou a brotar. Aquilo não poderia terminar assim. Chega de mentiras! Gritou Miguel, fixando seus olhos em Dante. Se você realmente é quem todos dizem. Então prepare-se! Nem eu, nem os gêmeos vamos ser suas marionetes. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Cada palavra foi pronunciada com a força de quem está lutando pela própria vida. Camila não se conteve. Miguel, você não pode levar isso em consideração. Você ainda não sabe de tudo. Não importa. A verdade ou a mentira, eu estou aqui por Lívia e pelos gêmeos, e não vou me deixar intimidar. Ele gritou tão alto que a adrenalina encheu sua voz. Dante sorriu, desfrutando do pânico da situação. Então, do nada, a mulher de vestido vermelho avançou novamente, sua postura decidida. Deixe-me explicar. Há algo que todos precisam saber. O que aconteceu com essas amostras? As manipulações são muito mais complexas. Que vocês imaginamos? O que você quer dizer? Miguel estava desesperado. Cada segundo era precioso. Eu sou responsável por verificar a autenticidade de todas as doações aqui. O que acontece nesse lugar pode mudar o destino de todos. Eu não posso deixar Dante continuar com este plano maligno. Então você sabe quem são os gêmeos. Quem é o verdadeiro pai? A voz de Camila tremia, mas a esperança brotava. A mulher acenou para afirmar. Só que o DNA dos gêmeos foi confundido com várias amostras. Só posso esclarecer que cada passo que estão tomando é manipulação pura. Você é mais do que um simples espectador nessa história. Miguel. Ele sentiu um nó na garganta. Com tudo o que havia enfrentado, era quase irreal. O que isso significa? Significa que você tem muito mais controle do que imagina. E que, ao final, a verdade será revelada. As amostras de Dante terão um preço, e ele pagará por tudo que causou. Camila olhou para Miguel com olhos cheios de lágrimas. Por favor, Miguel, você precisa lutar por Lívia. Nós precisamos juntos nos superar. Ela se virou para Lívia, que estava distante, mas os dois se entenderam. O amor e a conexão que tinham pela vida eram mais fortes que qualquer mentira ou manipulação. E foi como se um rio de esperança começasse a fluir. Dante se aproximou, seus olhos cheios de raiva. Vocês não compreendem o que estão fazendo. Vocês não têm ideia do caos que estão prestes a enfrentar. O passado não pode ser mudado. Mas Miguel não hesitou. Eu não sou ninguém para ser manipulado por você. A bravura ecoou, e cada palavra sua trazia um peso de emoção e verdade. Ele estava decidido. Enquanto todos se organizavam, Miguel olhou pela sala. Aqueles que estavam ali não eram apenas espectadores. Eram todos aliados nesse novo movimento. Lívia fez um gesto, unindo suas mãos às de Miguel. Nada pode excluir o nosso amor e a nossa luta. Nós somos uma família. E isso é o que realmente importa. A mulher de vestido vermelho sorriu e a conexão de Miguel e Lívia parecia brilhar. Vamos expor a verdade. E esta é a cadeia que vocês não conseguirão quebrar!
O tribunal estava prestes a explodir em confusão quando a porta se abriu novamente e um novo policial entrou, com um semblante sério. Precisamos averiguar essas alegações imediatamente. Os registros precisam ser analisados. As amostras, tudo isto pode mudar. E assim, diante do caos e da incerteza, Miguel sentiu que a tempestade finalmente começara a se acalmar. Mas sabia que o verdadeiro desafio estava ainda por vir. Ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa. "Vamos lá, Miguel!" gritou um amigo ao fundo, unindo a multidão em um grito de apoio. Então, depois de tudo o que tinham enfrentado, todo o desgosto e a dor, um novo caminho se abria diante deles. Os gêmeos, a luta de todos. Tudo ainda era uma grande interrogação. E o que aconteceria a seguir? Eles finalmente encontrariam a verdade? Ou a mentira continuaria a manipulá-los? Antes de sair do tribunal, Miguel virou para a câmera e, com um olhar de determinação, disse: "Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Nossa jornada apenas começou.